Olá, está começando mais uma edição do Agora com Lacombe. Hoje eu vou conversar com o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, a quem agradeço muitíssimo, ministro, pela participação aqui no programa. Só para explicar, estamos aqui no pavilhão de autoridade do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e o ministro autorizou aí que houvesse um aumento nos pousos e decolagens, então de vez em quando a gente vai ouvir. A gente está bem aqui na cabeceira da pista, né, ministro? Então, estamos pertinho da cabeceira aqui do aeroporto de Congonhas, né? Aeroporto que foi recentemente concedido ao setor privado, vai ter investimentos aqui em todos os blocos de 7,3 bilhões de reais. Lacombe, prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Falar um pouquinho de infraestrutura, que é uma agenda fascinante. E uma área que o senhor conhece profundamente, né? O senhor é muito novo. Acho que é com certeza o ministro mais novo que eu já entrevistei. O senhor está com 36 anos, né? 36 anos? 20 anos menos do que eu. Oi. Né? Mas tem uma carreira já longa nessa área, né? O senhor trabalhou em segundo mandato do Lula, com Dilma, com Temer, agora com Bolsonaro, esteve com o ministro Tarcísio desde o início do governo, né? Conta um pouquinho da sua história, ministro, por favor. Vamos lá, Combe. Eu comecei no serviço público aí no Ministério dos Transportes, antigo Ministério dos Transportes, hoje Ministério da Infraestrutura, em 2008. Agora, dia 11 de novembro, faço 14 anos na agenda de infraestrutura. E para mim é o momento que a gente tem tido mais liberdade para trabalhar, ter a agenda técnica no Ministério da Infraestrutura na área de transportes. Nesses 14 anos, a gente tocou boa parte da área de planejamento, de gestão estratégica, e tive a oportunidade, então, de, nesses últimos 3 anos, colocar em prática, né, muito do que a gente já estudou, de boas práticas na área de infraestrutura de transporte. Né. Sou pernambucano, vim de Recife com 9 anos de idade para Brasília. Leve sotaque pernambucano. O leve sotaque pernambucano. O pessoal me pergunta de onde eu sou, eu falo que eu sou do Brasil, né? Porque minha mãe é carioca, meu pai é do sul de Minas, nasci em Pernambuco, mas vim para Brasília muito novo, e engenheiro civil de formação. Formei na Universidade de Brasília, Universidade Federal lá em Brasília. Fiz um mestrado na área de transportes, tenho um MBA, tenho especialização. Sou hoje coordenador lá no curso de pós-graduação na Mackenzie, em Brasília. E para mim, a gente está vivendo realmente um momento diferente no Brasil, na área de infraestrutura. Estamos tocando o maior programa de concessões hoje do mundo aqui no Brasil. Programa que nós chegamos a uma marca de 100 ativos leiloados nesses últimos 3 anos e 9 meses. Eu estava aqui preparando o roteiro da entrevista, fui lá olhar o seu Twitter, fiquei cansado, ministro. Comecei hoje, fui recuando. O senhor não para. Assim, bom, com 36 anos eu também tinha mais energia, mas é impressionante. O senhor está cada hora acompanhando uma obra numa região do Brasil. É impressionante o ritmo. Esse é o desafio nosso, né, de prover infraestrutura num país continental como o Brasil. Né? O país tem dimensões enormes, desafiantes, e a gente precisa estar realmente acompanhando as obras em todo o país. Então, são obras públicas, obras também do setor privado. A gente fez nesses leilões, então, esses 100 leilões, contratamos mais de 115 bilhões de reais, são quase 120 bilhões já contratados. Então, o Brasil está virando um grande canteiro de obras e é isso que nós vamos ver nos próximos anos. E obras públicas geralmente ficam em lugares mais distantes, né? Então, a gente vai muito no Pará, vai muito no Mato Grosso, estamos lá em Rondônia, ou seja, onde o Brasil está na fronteira agrícola, crescendo, é um Brasil pujante e é muito bonito de ver. É óbvio que a gente gostaria que o Brasil já tivesse uma infraestrutura, né, estabelecida, como os países europeus, mas não ter, neste momento, significa um enorme potencial de crescimento. Né? Então, isso é um diferencial, isso dá uma vantagem ao Brasil em relação ao mundo desenvolvido. Né? Dá uma vantagem enorme, porque ele está falando do país que voltou a estar entre as 10 maiores economias do mundo, está com a inflação controlada. Hoje recebemos que vai chegar a 6% de inflação. Cada hora a estimativa é reduzida. O PIB é revisado pela 12ª vez para cima. Estamos num país que deu uma balança comercial ano passado de 700 bilhões de reais, comparado com 2018 foi 400 bilhões de reais. O país gerou nos últimos 3 anos e meio mais de 5 milhões e meio de empregos. Ou seja, o país está crescendo, tem um potencial enorme para crescer ainda. E a gente está como a 9ª economia do mundo. A minha expectativa é que a gente chegue à 7ª economia do mundo até o final do ano. E a sua área especificamente, a infraestrutura, o senhor tem um número de quantos empregos, diretos e indiretos, já foram gerados nesses últimos anos, né, desde o início do governo Bolsonaro? Tem uma Kombi. A gente está falando de um setor que emprega muito. A construção civil é um setor da economia que tem esse papel também social, e a infraestrutura de transporte emprega muito. E é democrático, né? Emprega desde um trabalhador mais operacional, está na ponta realmente batendo a massa, como também economistas, administradores, engenheiros que estão aqui na frente fazendo fiscalização, fazendo modelagem econômico-financeira. A gente estima que a gente empregou 2 milhões de brasileiros e é isso que a gente vai entregar também com o nosso programa de concessão. São 2 milhões de empregos que serão gerados só na agenda de infraestrutura de transportes.
Bom, o senhor está desde o início com o Tarcísio Gomes de Freitas, já no Ministério? Desde o início, desde o governo de transição, ali no CCBB, em 2018, e aí desenhamos esse grande programa de concessão, um grande programa de obras públicas também para o Brasil. E eu queria saber, então, como é que foi essa experiência de trabalhar com uma pessoa que é técnica, né, que conhece profundamente essa área, o que o senhor aprendeu, e que o senhor falasse um pouquinho da responsabilidade de substituí-lo à frente do Ministério. Bom, o Tarcísio eu conheço desde 2011, 2012. Trabalhamos, eu no Ministério dos Transportes, na época como diretor de gestão estratégica de informação. O Tarcísio já era diretor executivo lá no DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte. Foi um dos melhores diretores do DENIT na oportunidade que passou ali na frente do DENIT. Tínhamos um orçamento desafiante para executar naquele período. E agora, desde 2019, assim, foi um privilégio trabalhar com o Tarcísio, extremamente técnico, é um brasileiro admirável, patriota, você vê realmente que ele faz o que ele gosta, faz com paixão, e a gente aprendi muito. Negociação, é um negociador nato, né, e a gente sempre trocando muita figurinha, né? Eu como o 02 dele, final do dia a gente sempre estava trocando figurinha, aprendendo ali como tocar a agenda. Eu tenho muito perfil de gestorzão, então a gente fechou um planejamento e meu papel foi muito acompanhar o cronograma, a execução, o caminho crítico dos nossos projetos. Então, filho de analista de sistema, né? Meu pai em casa sempre teve computador, então a gente tem muito, eu gosto muito de software, então a gente tem BIs acompanhando tudo no Ministério. São 46 BIs hoje que a gente acompanha, desde execução física financeira. O que são BIs? São, em inglês, né? Business Intelligence, mas é um painel onde você consegue acompanhar indicadores importantes para você ver se realmente aquilo que foi projetado, que foi planejado, está sendo executado. Então a gente tem indicador de consumo de querosene de aviação no Brasil, a gente acompanha número de movimentação de pares de trem para o país mensalmente. Então esses indicadores mostram realmente se o setor está se desenvolvendo, se a gente percebe que o setor ferroviário está crescendo, o setor de aviação está crescendo, se as obras que nós contratamos pela União, os orçamentos que nós estabelecemos estão dentro do que foi planejado, tanto o cronograma quanto a execução financeira desses empreendimentos. Foi minha primeira faculdade, o que seria hoje tecnologia da informação, né? Chamava-se tecnólogo em processamento de dados, antes de eu me formar em jornalismo. Eu tenho horror, mas eu entendo que é necessário, e esse governo tem promovido uma digitalização enorme, né? Nós somos, acho que, o 7º país mais digitalizado do mundo. E isso significa que nós temos uma economia grande, né, no custo ali, e um controle também muito grande de tudo. Né? Um controle muito grande. Então, assim, o Brasil hoje é o 7º do mundo, mas na América é o primeiro país do mundo em termos de serviços públicos digitalizados. Né? A gente, no Ministério da Infraestrutura, em 2020, digitalizamos 100% dos serviços públicos. E uma agenda que eu toco já há alguns anos, que é a agenda de trânsito, a digitalização da carteira de motorista, a carteira de motorista digital, o documento do carro, que agora que é 100% digital. Ou seja, isso, como dá um desconto, né? Dá para nós uma receita, a gente deixa de ter despesa na ordem de 660 milhões de reais. Se para pensar, a gente precisava distribuir papel moeda nos mais de 5.500 municípios do país. Tem uma impressora para imprimir, a carteira de motorista, as cédulas, né? Documento do carro. O documento, a CNH. Exatamente. Em São Paulo falam carta, eu não me acostumei com a ideia de falar carta ainda, mas a CNH. A carta tem um custo logístico muito grande para a gente colocar, e como ela fica então 100% digital agora, isso permite que a gente tenha um valor que a gente deixa, tanto que o cidadão quanto a União deixe de desprender para essa atividade. E começa a valer o tal cadastro positivo. É isso? Exatamente. Quer dizer, como é que funciona? Então, é uma maneira que se encontrou de se premiar aquele motorista que está ali, não leva multa, entra, né, anda dentro da lei, né, um cara que respeita as leis de trânsito. Como é que funciona? Exatamente. O cadastro positivo, ele tem o viés de trazer o estímulo para o cidadão andar dentro da lei, né? Então, a gente tem hoje duas formas de trazer estímulo. Vamos dizer assim, uma é através da multa, da cobrança, e a outra é realmente premiando aquele que realmente está fazendo diferente, né? Está fazendo dentro da lei, está em kit com as suas obrigações. Então, aquele cidadão que tiver 12 meses sem tomar uma infração no trânsito, por exemplo... Seja profissional, não seja profissional, ele vai estar dentro de um cadastro positivo, e esse cadastro positivo vai permitir que ele tenha diversos descontos. Então, a gente está fazendo uma parceria com o setor privado tem interesse nesse cadastro positivo. A rede de seguros, então a pólice do seguro vai ser mais em conta para quem está no cadastro positivo. A gente tem outras empresas que fazem aqui a questão do pedágio, né, o Sem Parar, que também vão dar desconto para aquele na mensalidade para quem está dentro do cadastro positivo. Parte de estacionamento em comerciais, ou seja, é importante a gente ter o setor privado também junto conosco,
E esse cidadão que está dentro da lei, a gente já tem ali um pouco do perfil dele. Né? É um cidadão que não anda acima da velocidade. A gente consegue ter, então, diversos setores do setor privado que consegue ver vantagens aí e premiar esse cidadão, esse brasileiro que está dentro da lei, que está seguindo anualmente o que está estabelecido como regramento. Quando o senhor começou a trabalhar neste governo, no governo Bolsonaro, claro que ninguém esperava que houvesse uma pandemia, depois uma guerra entre Rússia e Ucrânia. Hoje, olhando o que foi feito, o senhor acha que dentro das possibilidades, do pouco orçamento, que o orçamento é baixo, 7 bilhões, eu 7 acho. bilhões. 7 bilhões. 6,7. Com todas as maneiras que foram encontradas de se implementar uma agenda, o senhor acha que o balanço é positivo? Como é qual é o balanço que o senhor faz do trabalho neste governo Bolsonaro, no seu ministério? Sem dúvida, o balanço é extremamente positivo. A gente fecha agora, esse mês, com quase 5 mil quilômetros de rodovias pavimentadas. Nós duplicamos quase 1.000 quilômetros de rodovia. Nós tivemos no setor de transporte marcos regulatórios muito importantes. Nós revisitamos o marco regulatório das ferrovias, o marco regulatório da aviação civil, o marco regulatório da cabotagem. Ou seja, são marcos que transformam a realidade do nosso setor. A cabotagem é o transporte pela costa brasileira. Exatamente. Né? Então, sai do Porto de Santos, vai ao Porto de Suape, vai ao Porto de Pecém, vai lá até a Foz do Amazonas, no Porto de Taquatiara. Então, a cabotagem, a gente revisitou o marco e é uma cabotagem que vem crescendo aí 2 dígitos nos últimos anos. Com esse novo marco, nossa expectativa é que a gente tire muita carga que é transitada de norte a sul do país, que deixe de sair do modo de transporte rodoviário e passe então para a cabotagem, nos deixando mais eficiente. Então, no que tange a marcos regulatórios, o saldo é extremamente positivo. Talvez seja, nos últimos 30 anos, o período que a gente teve maior revisão de marcos regulatórios. O governo aprovou reformas importantes, como a reforma previdenciária. O nosso setor impacta todo o nosso setor, tanto na parte na Marinha Mercante. A gente tem especificamente o Portos, né, que é o fundo de pensão no setor da Marinha Mercante no Brasil, no setor portuário. A gente tem, então, um governo que teve muitas reformas importantes, tanto reforma administrativa, eu poderia dizer assim, que podia ser feito infralegal, foi feito. Então, a gente hoje gasta 3,8% do PIB, da receita, com serviço público. Né? Anteriormente, em 2018, era 4,3% do PIB. Então, a gente tem reduzindo a máquina sistemativamente. Agora, quando a gente fala com relação ao setor de infraestrutura, a gente tem dados que são realmente impressionantes. No setor portuário, nós fizemos 36 arrendamentos portuários. Na nossa história, tinha sido 2 arrendamentos portuários. Nós concedemos 49 aeroportos ao setor privado. Na nossa história, tinha sido apenas 10 aeroportos concedidos ao setor privado. Então, isso foi mais 5 vezes. Nós assinamos 147 contratos de terminais de uso privado, que são portos privados, TUP. A gente tem uma marca também muito grande no setor rodoviário. Foram 7 concessões rodoviárias que nós fizemos. A Dutra, aqui em São Paulo. Fizemos também a Belém-Brasília, que é a BR-153, ali pegando o estado de Goiás, o estado de Tocantins. Fizemos a 364, 365 no Triângulo Mineiro, de Jataí a Uberlândia. Ou seja, rodovias que vão ter investimento privado, vão ter investimentos aqui na Dutra na ordem de 21 bilhões de reais. Vamos ter também. Será que a gente vai ter uma Dutra? Eu que sou usuário da Dutra, uma Dutra com 3 pistas, será? Vamos ter a Dutra com 3 faixas. Vamos ter a Dutra também com free flow, ou seja, essa ideia de praça de pedágio, cada física cobrando, vai sair. E a gente vai trazer, então, aquela questão de fazer um check-in quando entra na rodovia e um check-out. Você faz uma entrada e uma saída e você vai pagar proporcional àquilo que você utilizou. Então, assim, o que a gente vê, o que foi feito, que vai ficar de legado no setor de infraestrutura de transporte, sem dúvida nenhuma, é um saldo positivo. Nessa sua área, mesmo os liberais defendem os investimentos estatais. Né? Acham que infraestrutura, que o Estado tem que, de alguma forma, estar ali aportando algum recurso, fomentando, de alguma forma, o desenvolvimento e o crescimento. Qual é a sua ideia, né, para o tamanho e o papel do Estado, de um modo geral? Bom, é papel do Estado fazer os investimentos em infraestrutura. Né? O Estado brasileiro é responsável por isso. Quando nós convidamos o setor privado para fazer parte, a gente traz um modelo de outorga, que aí é via permissão, autorização ou concessão. Então, a gente concede a malha ferroviária, concede um porto, a gente autoriza que o privado possa construir um aeroporto, como construir aqui em São Roque, o aeroporto de Catarina. A gente autoriza construir um terminal privado no setor portuário. Então, assim, trouxemos também a autorização para o setor ferroviário. Então, ferrovias podem ser concedidas ou autorizadas. Então, é fundamental ter essa consciência de que é responsabilidade do Estado brasileiro fazer os investimentos,
e ter essa visão de planejamento de curto, médio e longo prazo para a área de infraestrutura. Então é fundamental também que nós tenhamos orçamento para isso. Então obras públicas que são extremamente importantes, como por exemplo a pavimentação da BR-163. Nós concluímos a pavimentação da BR-163 ali no estado do Pará, que diminuiu o frete escoado para o Arco Norte, em direção aos portos de Miritituba, de Vila do Conde, em 24%. Isso é obra pública. Nós estamos pavimentando a BR-319 no Amazonas, conectando, então, a 7ª maior cidade do país, que é a cidade de Manaus, a malha federal, malha rodoviária federal, obra pública. Nós estamos duplicando a BR-101 no Nordeste, ou seja, ali em Alagoas, ali em Sergipe, né? Fizemos 47 quilômetros de duplicação da BR-101, obra pública. Ou seja, é fundamental a gente ter investimento público, principalmente no setor rodoviário, que a gente que geralmente está na fronteira agrícola, está na fronteira do desenvolvimento nacional, e a gente tem, então, esse fenômeno da infraestrutura levando o desenvolvimento regional. O setor ferroviário também, a Ferrovia Norte-Sul, que teve investimento substancial do governo federal. A gente segue com os investimentos na ordem de R$500 bilhão na Ferrovia Integração Oeste-Leste no Oeste Baiano. Ou seja, o investimento público é necessário e, de fato, é uma responsabilidade também da União fazer esses investimentos. E como o petróleo era barato, né, o Brasil acabou apostando muito em rodovia, no transporte rodoviário, né, e este governo tenta fazer um modal aí de transporte um pouquinho mais equilibrado. Então, o senhor citou aí, tem a Transnordestina, Norte-Sul, integração Centro-Oeste. O senhor acha que estamos encaminhando uma malha ferroviária realmente satisfatória? Em quanto tempo teremos um transporte mais equilibrado? E depois a gente pode falar das hidrovias também, que é um projeto à frente. Perfeito. A gente fala do setor de infraestrutura, a gente pensa numa matriz de transporte, né? Hoje, 65% dessa matriz de transporte corresponde ao transporte rodoviário. Nós estruturamos, então, para que o setor ferroviário tivesse realmente um grande renascimento nesse período. Então, o investimento que nós estamos trazendo com a renovação antecipada dos contratos de concessão ferroviária, com a malha paulista, a malha ferroviária da Vale, tanto em Vitória Minas quanto em Carajás, renovação da MRS, com a autorização ferroviária que nós abrimos o mercado para o privado poder ter o protagonismo nesses investimentos. A gente está na expectativa de ter quase R$300 bilhões de investimentos no setor ferroviário, o que vai fazer com que a gente tenha 30% dessa malha, agora, dessa matriz de transporte, sendo ocupada pelo setor ferroviário. Com a cabotagem crescendo, a gente também consegue fazer com que a gente tenha mais transporte na costa. Com o programa que nós temos também agora de fomento às hidrovias, a gente também vai trazer, principalmente na região norte, que tem uma vocação para o transporte hidroviário, a gente vai aumentar ainda mais o transporte nos nossos rios. Então, assim, a nossa expectativa, como é que nos próximos 5 anos a gente tenha na matriz de transporte, ela 30% com transporte ferroviário, o transporte rodoviário vem reduzindo, chegar aí a 40%, 45%, e a gente avança agora na próxima década no transporte hidroviário. E na hora ali de construir, né, de fazer terraplanagem, de botar dormente, de botar asfalto, quanto que vem de dinheiro do setor público e quanto vem do setor privado? Há um número assim médio de investimentos? A gente pode fazer uma conta aqui rápida, trazendo o nosso orçamento, né? Nós tivemos aí 3 anos com orçamento na ordem de R$7 bilhões, são R$21 bilhões. E a gente pega o que foi contratado nos 100 leilões que nós executamos, foram R$120 bilhões. Ou seja, é um pouco da noção do quanto que a gente tem de investimento no setor privado. Outro número também que é bem interessante é lembrar que em 2015 nós tivemos de emissão de debêntures incentivada para o setor de infraestrutura R$4 bilhões. Quando a gente vai ao ano passado, foram R$46 bilhões. Ou seja, tem tido, ano após ano, um aumento da participação do capital privado no investimento de infraestrutura. Ao mesmo tempo que a gente entende também a necessidade de seguir avançando com os investimentos públicos, principalmente que o país é um país jovem. O Brasil, por ser um país tido como rodoviarista, a gente, quando faz uma análise comparando com países que têm o mesmo desafio continental em termos de dimensão, os Estados Unidos têm 5 vezes a malha pavimentada americana. Então, há uma necessidade de investir na pavimentação em rodovias, assim como também em ferrovias, em hidrovias, nos nossos portos. Então, o esforço nosso é de prover infraestrutura. O país está em desenvolvimento e eu acredito que a gente tem dado passos muito concretos em direção a esse progresso no setor de infraestrutura. É difícil dizer, por exemplo, quando teremos todas as estradas federais pavimentadas? É difícil fazer essa previsão ou existe uma previsão? Não, dá para ter uma previsão. A gente tem hoje, com o DENIT, em torno de 69 mil quilômetros de rodovias.
A gente tem hoje concedido também em torno de 25 mil quilômetros de rodovias concedidas ao setor privado. E a gente tem a previsão aí, contando todo o país, no que se tende a todas as esferas federais, estaduais e municipais, nós estamos falando de 220 mil quilômetros de rodovias pavimentadas. Nossa expectativa é que boas partes das rodovias planejadas, que estão em leito natural, elas sejam pavimentadas na próxima década. Porque o país tem dado o retorno do PIB crescendo. A gente teve no ano passado, depois de 15 anos, uma balança fiscal, né? A gente fechou com um superávit fiscal de mais de 14 bilhões de reais, que mostra que a gente fez um bom dever de casa no que tange às contas públicas, e esse investimento que nós vamos ter nos próximos anos faz com que a gente possa pavimentar as rodovias que ainda estão por pavimentar, boas delas no centro-oeste e no norte do país. Em relação aos portos, né? Porto de Santos, por exemplo, qual é a situação hoje do Porto de Santos? Vai ser passado ao capital privado? Como é que está esse processo? Acho que o prazo é dezembro, se não me engano. Exatamente. Então, Porto de Santos é o maior porto do Hemisfério Sul. Nós estamos falando de um porto que estava dando prejuízo em 2018 de quase 400 milhões de reais, e o ano passado fechou com 330 milhões de reais de lucro, né? Esse ano a expectativa é que o Porto de Santos feche, então, com quase 600 milhões de lucro. Aliás, todos os portos públicos no Brasil davam prejuízo em 2018. Hoje, todos eles dão lucro, agora deram lucro em 2021. Então, assim, o Porto de Santos é um ativo extremamente importante, é estratégico não só para o Brasil, mas é um grande hub logístico para a América do Sul, que está para o Hemisfério Sul. É o maior porto do Hemisfério Sul. Nós estamos hoje com os estudos apresentados ao Tribunal de Contas da União, a modelagem para a privatização do Porto de Santos. Nós já fizemos a primeira privatização, que foi da Companhia Docas do Espírito Santo. Vamos fazer agora Itajaí, vamos fazer também o Porto de São Sebastião, e a gente fecha esse ano com a privatização do Porto de Santos. Uma modelagem bem feita, estudada, 2 anos debatendo esse assunto, estudando, muito tempo de prancheta, para chegar no dia de hoje, estar no TCU. A expectativa é que a gente passe para o privado e vamos arrecadar aí investimento para esse setor. E o Porto do Rio, que é a minha cidade? Eu vi que há obras lá, inclusive para levar, para revitalizar, porque havia lá uma linha de trem, né, que entrava ali no Porto do Rio, estava coberta, né? Isso está sendo mexido. É óbvio que o governo está já investindo, mas também há uma previsão para o Porto do Rio de passar a concessão, de fazer a concessão. Não, assim, a gente está trabalhando para que a gente possa ainda esse ano qualificar todos os portos públicos no CPPI, que é o Conselho de Parceria para Investimento Privado, né, onde a gente qualifica ali os projetos que vão para a privatização. Então, os portos públicos vão para a privatização. Isso é importante, porque quando a gente olha, em 2012, 70% do que era transportado nos portos no país eram pelos portos públicos, 30% por terminais privados. 10 anos depois, esse número se inverteu. 70% que se transporta no Brasil sai com portos privados e 30% por portos públicos. Ou seja, o setor privado, quando teve tirado as amarras e permitido que ele pudesse investir, pudesse movimentar carga de terceiro, ele se mostra muito mais eficiente em termos de capturar investimento para o ativo, na operação em si. Então, se a gente não seguir esse caminho da privatização, chamar o privado para fazer a operação desses portos públicos, a gente vai acabar perdendo esse bonde. Então, é importante que tanto na CDRJ, que é a Companhia Docas do Rio de Janeiro, como também na do Rio Grande do Norte, da do Ceará, a do Pará, a da Bahia, a gente vai estar, então, essas companhias passando para o privado. A CDRJ está lá no Porto de Janeiro com investimentos no Cais da Gamboa, nós vamos ampliar o cais. O setor ferroviário também está entrando de volta na CDRJ com muita força. A renovação que nós fizemos na malha da MRS, vamos ter investimentos na ordem de 31 bilhões de reais, e também está previsto nesses investimentos a recapacitação da malha na chegada ali da Companhia Docas do Rio de Janeiro. Não, e os reflexos disso são impressionantes, porque você diminui o custo de exportação, o custo de exportação, o custo de importação, e basicamente você tem uma possibilidade de reduzir o preço de quase tudo. É o custo Brasil, né? Que é altíssimo ainda. Que é altíssimo ainda. Mas, de qualquer forma, a gente percebe também que a gente está dando passos muito importantes, né? Essa redução que nós fizemos para escoar a produção do centro-oeste do Brasil, os grãos, em direção ao Arco Norte, ali, ao Pará, né, Itacoatiara, na Foz do Amazonas, indo pela 364, pegando o Rio Madeira, ou indo pela BR-163, pegando ali o Rio Tapajós, a gente reduziu 24% o custo logístico dessa operação, fez com que o Brasil, pela primeira vez na história, o centro-oeste brasileiro fosse mais competitivo que o meio-oeste americano. Então a gente está botando a nossa produção mais barata, de forma mais competitiva do outro lado do mundo do que os americanos. Ou seja, pequenos movimentos
de investimento faz com que a gente tenha altíssimo retorno. Então, assim, esses investimentos e trazendo o setor ferroviário cada vez mais para transportar commodity, né, grãos, minério, faz com que a gente torne cada vez mais competitivo. Ministro, a gente vive num mundo de pessoas um pouco chatas, né, que usam a causa ambientalista para jogar basicamente contra o desenvolvimento, né, com o discurso de que o mundo vai acabar, né, o mundo vai acabar depois de amanhã, porque estamos destruindo tudo. Como é que o senhor consegue lidar? Como é que é o tipo de relação que o seu ministério tem com o Ministério do Meio Ambiente para, por exemplo, fazer novas estradas, fazer novas ferrovias? Como é que funciona? Porque há um discurso alarmista, né? Não estou dizendo que a gente tenha que poluir, destruir tudo, não, muito pelo contrário. Mas há um discurso alarmista dizendo que a gente vai acabar com o mundo depois de amanhã, né? E como é que a gente faz para não ficar parado no tempo e conseguir fazer com que o país se desenvolva? Bom, acho que o primeiro passo que a gente tem que dar na parte ambiental, no que tange à infraestrutura, é equilibrar a matriz de transporte. Então, cada vez que você puxa mais o transporte ferroviário, o transporte hidroviário, você deixa essa matriz cada vez mais limpa. Ou seja, tem menor emissão de CO2 na atmosfera. Então, a gente traz essa agenda como, de certa forma, para impulsionar os nossos investimentos. Nós tivemos, por exemplo, no setor rodoviário, no setor ferroviário, o setor privado, quando vai buscar funding, né, recurso para o financiamento desses projetos, eles vão procurar em fundos de pensão, em grandes fundos soberanos no mundo. E esses fundos de pensão, grandes fundos soberanos, eles têm uma série de regramentos com relação a projetos serem sustentáveis. Então, o que a gente fez? A gente aliou, buscamos ser parceiro nessa agenda no sentido de que a gente avança em ter projetos verdes, capazes de receber financiamento verde. Então, o Brasil hoje tem as ferrovias todas hoje já pré-certificadas para receber financiamento verde desses fundos. Então, a gente foi atrás do recurso também que está com esse carimbo de financiamento verde, né? Mas no que tange ao licenciamento ambiental, a gente tem hoje o licenciamento ambiental um dos mais rigorosos do mundo. É um desafio para nós avançarmos com a pavimentação de muitas rodovias pelo desafio do licenciamento. Falei há pouco da BR-319, que conecta Porto Velho a Manaus. Uma rodovia extremamente importante no que tange a parte social, conectar a Manaus à malha federal. E a gente levou aí, seguramente, 14 anos para tirar o licenciamento ambiental dessa rodovia. Então, isso é um custo do Brasil muito alto. A gente precisa tratar as questões ambientais com muita seriedade e também com rapidez. A gente ficar 10 anos para tirar o licenciamento ambiental para pavimentar uma rodovia, isso a gente perde oportunidades de investimento, perde oportunidade, inclusive social, para a região, trazer desenvolvimento regional para a região. Então, a gente tem hoje um projeto de licenciamento ambiental dentro do Congresso Nacional. Nossa expectativa é que esse projeto seja aprovado, vai manter o rigor com relação à parte ambiental, mas a gente vai pegar, por exemplo, uma rodovia que está pavimentada hoje, pista simples. Você quer fazer uma pista dupla naquela rodovia, você tem que ter novamente um licenciamento ambiental dessa rodovia. Ou seja, uma rodovia que já teve uma antroposização, ou seja, já tem a ação do homem ali. A gente tem uma faixa de domínio, a gente vai fazer a obra dentro da faixa de domínio e ainda requer licenciamento ambiental, que isso tem um custo grande para o país. Muitas obras acabam sendo paralisadas no país por questões ambientais, ou seja, mesmo seguindo todo o rito. É uma agenda que a gente precisa seguir ela com responsabilidade, e a gente tem uma agenda muito próxima do meio ambiente. O meio ambiente tem sido muito sério, o ministro Joaquim tem uma agenda muito voltada para essa parte ambiental. Por óbvio, a gente busca o tempo inteiro harmonizar nossas políticas públicas, né? Eu acho que esse é o melhor, né? A gente ter o meio ambiente sendo preservado, mas ao mesmo tempo também levando desenvolvimento sustentável. Agora vamos falar de aeroportos, lembrando que nós estamos aqui no aeroporto de Congonhas, no pavilhão de autoridade do aeroporto de Congonhas, por isso que a gente ouve de vez em quando os aviões que estão aqui quase sobre a nossa cabeça, aqui manobrando, taxiando para pousos e decolagens. E a gente teve há pouco tempo um grande leilão, inclusive leilão deste aeroporto aqui, do aeroporto de Congonhas, uma empresa espanhola, AENA, empresa espanhola, venceu. Qual é a expectativa para os aeroportos? O senhor estava dizendo que foram 49 já concessões de aeroportos. Exatamente. Os aeroportos são fundamentais, é a nossa infraestrutura para garantir, então, a aviação pujante no país, né? O setor de aviação, ele é o grande integrador do Brasil. Um país continental como o Brasil precisa ter aeroportos no interior, conectando a capital, conectando aos grandes centros. Um aeroporto, por exemplo, ele leva, além dos passageiros, ele leva todo o e-commerce, comércio, ali no porão da aeronave. Então, a gente fez investimentos públicos na ordem de 1,2 bilhões de reais nesses últimos 3 anos e 8 meses, com aeroportos importantes, como o aeroporto de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, fizemos no Mato Grosso do Sul e Coxim,
fizemos aeroportos no interior do país, de forma que a gente pudesse, então, integrar o Brasil através da aviação civil. Obviamente, a gente precisava ter o setor privado conosco. E é por isso que nós fizemos 3 rodadas de concessão aeroportuárias. Fizemos a 5ª em 2019, a 6ª em 2021 e esse ano fizemos a 7ª rodada de concessão de aeroportos. E a gente sempre trabalhou de forma que a gente pegasse o aeroporto, que tem o VPL positivo, que é o valor presente, o aeroporto dá lucro, a gente pudesse ir desidratando esse lucro e colocando aeroportos que não são superavitários, aeroportos que não dão lucro, né? Fazer um pacote. Fazer um pacote. Então a gente fez grandes blocos. O aeroporto de Congonhas foi com o aeroporto, por exemplo, de Ponta Porã, de Campo Grande, o aeroporto de Corumbá, de Marabá, Altamira, Carajás, Montes Claros, Uberlândia, Uberaba. Ou seja, eram aeroportos que não eram superavitários e com a privatização, a concessão do aeroporto de Congonhas, permitiu que a gente botasse um operador espanhol operando o aeroporto de Ponta Porã, o aeroporto de Marabá. Então, dessa forma, a gente pegou o valor que a gente teria de outorga, a gente reduz a outorga e pega essa outorga e ela transforma em investimento. Então, na 7ª rodada, 7,3 bilhões de reais foram contratados para os nossos aeroportos, ou seja, investimento que é mais de um orçamento anual do Ministério da Infraestrutura para todo o país, sendo investido só nesses 15 aeroportos. Não, e o melhor de tudo é que não foi aquela história antiga de que o governo vendeu para ele mesmo, não teve BNDES, a Infraero, até onde sei, também não tá entrou como acionista de nada. Então, exatamente. não foi assim. Não foi assim. A gente desestatizou o crédito nesses últimos anos, né? O BNDES mudou de papel, ele não é mais aquele banco que financia o setor privado para fazer os investimentos no setor público, né, na nossa infraestrutura. Pelo contrário, hoje, como eu falei, a debênture incentivada chegou a 46 bilhões no ano passado, saindo de 4 para 46. A gente tem visto capital estrangeiro entrando no Brasil, é o 4º maior destino de capital estrangeiro do mundo. O Brasil se tornou realmente um porto seguro, né, para investidores estrangeiros, e esse capital que está entrando no Brasil, ele se transforma em investimento também em infraestrutura. E em relação a esses pacotes que foram criados, né, a empresa leva Congonhas, já leva Ponta Porã, leva outros aeroportos menores também. A gente tem, claro, mais de 5 mil municípios no Brasil, ninguém vai imaginar que a gente vai ter, né, um aeroporto em cada um desses municípios, há muitos municípios pequenos. Mas é importante que o Brasil tenha mais aeroportos, né? Hoje, quantos nós temos, mais ou menos, e a quantos aeroportos nós deveríamos chegar, né, para ter um Brasil assim integrado pela aviação? Interessante, né? O número de aeródromos no Brasil chega a 2.900 aeródromos cadastrados já lá na Agência Nacional de Aviação Civil. É o 2º país do mundo com o maior número de aeroportos. A gente está só atrás dos Estados Unidos. Mas aeródromos hoje, que estão homologados pela ANAC para fazer voo regular, ou seja, a gente tem uma aviação comercial operando regularmente, nós estamos falando aí de 148, 149 aeroportos hoje com voos regulares. A nossa meta é para que nos próximos 4 anos a gente chegue a 200 aeroportos com voos regulares. Para isso, nós também vamos chamar também o setor privado para fazer parte dessa agenda. A gente vai soltar agora nas próximas semanas um decreto de autorização para que permite que os aeroportos autorizados, seja aeroportos privados, também possam operar a aviação comercial. Vamos dar aí um período de 2, 3 anos para que a gente possa organizar essa mudança de legislação, né, de regramento, mas o setor privado é importante também para que nós possamos ter cada vez mais aeroportos com voos comerciais no país. Então a meta é chegar a 200 aeroportos nos próximos 4, 5 anos e a gente tem aí um mar de oportunidades, né? O Brasil tem aí uma aviação doméstica, uma das maiores do mundo. Essa ponte aérea aqui de Congonhas a Santos Dumont é a 3ª maior ponte aérea do mundo. Ou seja, a gente tem uma classe média que vem crescendo cada vez mais e isso faz com que a aviação cresça também. Então vamos ter aeroportos em lugares principalmente voltados para o turismo. A Infraero hoje está com apenas o aeroporto de Santos Dumont, a gente vem concedendo toda a rede de aeroportos da Infraero e ela se reestrutura agora para ser uma empresa voltada para a aviação regional. Então a gente desenhou agora, a Infraero, a partir do ano que vem, vai começar a investir em 40 aeroportos no Brasil, justamente vendo essa possibilidade de a gente certificar os aeroportos para ter voos regulares e vamos focar no turismo. O aeroporto de Caruaru, o aeroporto de Maragogi, por exemplo, são aeroportos que vão estar nesse pacote de aeroportos regionais. Ministro, em relação ao preço das passagens aéreas, até caiu agora, né, no último mês, chegou a ter uma queda de 12% mais ou menos, mas sempre houve a ideia de atrair empresas estrangeiras, essas de baixo custo, para o Brasil. Isso acabou não acontecendo ainda. O senhor acha que é possível que isso aconteça e em quanto tempo? Eu acredito que sim. E mais do que isso, né? A gente já tem 4 empresas novas querendo entrar no Brasil, que já pediram autorização
para a ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil. Em 2019, nós tínhamos o interesse de 6 empresas entrarem no Brasil. Ou seja, a gente tem hoje um marco regulatório muito favorável à operação dentro do Brasil. O Brasil tem uma vantagem também para a companhia aérea, porque tem um mercado doméstico muito sólido. Então, a gente viu, durante o período da pandemia, as companhias aéreas terem muita dificuldade de operar, especialmente na Europa, onde a gente tem fronteiras internacionais muito próximas ali. E a gente viu a aviação doméstica no Brasil ser uma das primeiras no mundo a retornar em termos de movimentação, né? Então, assim, a nossa expectativa é que a gente tenha, então, a entrada agora no final do ano da JetSmart, que é uma operadora aqui da América Latina, que vai começar a operar o aeroporto aqui de Galeão, no Rio de Janeiro. E a gente vai, durante o ano que vem, ver a Norwegian, a Globalia, que são 2 operadoras grandes europeias, também querem entrar no Brasil. Ou seja, a gente tem estruturado um ambiente de negócios que é vantajoso, que é interessante, para que a gente possa ter concorrência na aviação no Brasil. E isso automaticamente vai gerar, de forma concorrencial, de uma forma saudável, a redução na tarifa, né, no valor do ticket para a compra de passagem. Agora é interessante, Alcombe, lembrar que o valor da passagem está muito atrelado à questão do combustível. Uhum. Então a gente teve um aumento muito grande no querosene de aviação, que é o combustível das aeronaves. 60% do custo da operação envolve a questão do combustível. Isso automaticamente acabou se transferindo para o custo da passagem. A gente tem visto sistematicamente agora, nos últimos meses, a redução do querosene de aviação, e isso a gente vai perceber no valor das passagens nos próximos meses. Ministro, em relação à área de saneamento básico, geração e distribuição de energia, qual é o papel do seu ministério? Bom, o Ministério da Infraestrutura, apesar de ter um nome de infraestrutura, ele está focado muito na infraestrutura de transportes, né? Mas a gente interage muito com o Ministério do Desenvolvimento Regional, com o Ministério de Minas e Energia, e aí tem números interessantes com relação a essa agenda. Se a gente somar o que foi de contratado com o setor privado na área de óleo e gás, na área de energia, na área de saneamento, na área de transportes, a gente vai chegar à cifra de 900 bilhões de reais contratado. Isso quer dizer que a performance econômica do Brasil para a próxima década já está contratada. A gente vai ter quase R$1 trilhão de investimento no setor de infraestrutura no Brasil, que vai gerar emprego. E isso vai gerar, aí o país vai virar um grande canteiro de obras nos próximos anos. Então, o saneamento, a gente teve um marco regulatório aprovado, isso trouxe investimento na ordem de 40 bilhões de reais para o setor de saneamento, ou seja, deixou de ser uma questão exclusiva do Estado prover saneamento, ele permite agora que a gente possa conceder, e a gente teve então a concessão no Rio de Janeiro, do saneamento no Rio de Janeiro, tivemos a concessão também no Amapá, do saneamento, com investimentos que vão ter agora, e a gente vai acessar o saneamento do maior número de brasileiros, o maior número de casas com saneamento, tendo saneamento básico, né? Tanto a água potável quanto o esgoto. Essa é uma agenda que é talvez uma das grandes agendas ambientais nesses últimos 4 anos. Aí os partidos de oposição votaram contra o marco legal do saneamento porque tem uma ideia de que que a água, né, que é um bem universal, precioso, que deve ser fornecido de graça, como se houvesse algo de graça. Então, ainda há a mentalidade, não tem almoço grátis, né, ministro? Não tem almoço grátis. Isso é realmente, assim, a gente tem que amadurecer e perceber aquilo que não está funcionando, né? Então, nos últimos 100 anos, o Estado foi responsável, único, exclusivo, no monopólio da União, por prover saneamento básico. E a gente tem aí mais da metade da população que não tem acesso à água potável, não tem acesso a esgoto na sua residência. Então, assim, chamar o setor privado, que tem dado show, tem feito um trabalho belíssimo no setor de energia, por exemplo, com distribuição de energia, né? A gente, com a privatização da Eletrobras agora, nós vamos ter, então, um grande investimento nesse setor energético. Porque o setor privado não tem as amarras que a gente tem no setor público. Então, você tem a licitação, que leva geralmente 180 dias para a gente conseguir contratar qualquer tipo de serviço. Tem uma série de regras que a gente precisa seguir, são importantes, questão de compliance no serviço público, mas o setor privado tem essa liberdade de autonomia de fazer esses investimentos. E vai ser muito bem-vindo no saneamento. Eu tenho que chamar um intervalo agora, ministro, mas na volta eu vou perguntar ao senhor se o senhor não teme, de alguma forma, que depois das eleições a gente tenha um governo que seja um adorador do Estado e que todos esses investimentos previstos, todos esses contratos já assinados, eles não fiquem pelo caminho, se isso é possível, se a gente corre esse risco. Bom, a gente tem no Brasil também um tal de construção de ponte para tudo que é lado, de norte a sul. E a gente não ouve falar muito disso. Quais são as pontes que estão sendo construídas, as mais importantes que estão sendo realizadas neste momento? Bom, a gente entregou pontos muito importantes, né? A gente entregou a ponte do Abunã, e é importante lembrar que boa parte dessa divisão geopolítica que nós temos nos estados no Brasil, elas são feitas por rios.
Então a gente tem muitos estados que estavam isolados uns dos outros ainda. Tinha que dar uma volta tinha que dar uma enorme. volta, ou ficar na balsa. Né? A gente tem hoje algumas pontes importantes, eu vou falar um pouquinho dessa questão da balsa, mas ponte do Abunã, entre o estado de Rondônia e Acre, ou seja, a conexão terrestre agora está com a ponte. A gente fez agora também a ponte Santa Filomena, entre o estado do Maranhão e Piauí, uma ponte também importante, integrando essa região ali forte do Mato Piba, né? Nova fronteira agrícola. A gente fez a duplicação da ponte sobre o Rio São Francisco, ali em Alagoas, ou seja, outra ponte estratégica. Vamos concluir agora até outubro a segunda ponte de Foz do Iguaçu, uma ponte de quase 1.500 milhões de reais, aumentando o nosso comércio junto ao Paraguai, junto aqui ao Mercosul. E estamos com obras importantes ali, especialmente a ponte sobre Xambioá. A ponte em Xambioá, sobre o Rio Araguaia, é uma ponte de 1.700 metros e ela tem hoje uma balsa que um veículo pesado, uma carreta ali, ele chega a pagar R$ 381 para atravessar de balsa de um lado para o outro. Ou seja, as pontes, elas se integram ao Brasil, diminuem as distâncias e tiram a gente dessa escravidão das balsas no território nacional. E quando o senhor ouve políticos de oposição falarem que é um absurdo, estão construindo pontes e vão tirar os empregos dos operadores das balsas, é mais ou menos como reclamar lá porque os fabricantes de vela vão ficar sem emprego quando inventam a luz elétrica, é por aí? É um pouco frustrante isso, de certa forma, né, ouvir esse tipo de crítica, porque no final do dia a gente está levando desenvolvimento regional. Nós estamos levando um desenvolvimento sustentável, sólido e concreto. Colocar uma ponte dessa, a gente diminui o custo do Brasil, a gente faz com que a produção fique mais barata, a gente faz com que o alimento chegue na prateleira do supermercado, na mesa do brasileiro de forma mais barata. Ou seja, as pontes, elas também trazem dignidade, levam serviços também. Porque quando a gente pavimenta, a gente constrói uma ponte, a gente faz com que um médico tope trabalhar naquele município, a gente faz com que possa levar educação. Então a infraestrutura, ela leva uma agenda importante para o interior do país e as pontes são extremamente estratégicas para isso. Ministro, até o fim do ano, é um ano eleitoral, né? A gente não imaginava que fosse acontecer muita coisa, a agenda, por exemplo, legislativa, praticamente a gente não teve, mas a agenda do seu ministério até o fim do ano, o que está previsto? Normalmente a gente não vai parar, né? Até o final do ano, se deixar, a gente está fazendo leilão e fazendo entrega no dia 31 de dezembro. Né? Então, assim, até o final do ano nós vamos ter leilão ainda de mais 13 arrendamentos portuários, são arrendamentos no porto do Rio de Janeiro, no porto de Maceió, né, de líquido, de grãos. Vamos fazer também um leilão de mais 3 rodovias no Brasil. Vamos fazer os 2 leilões de rodovias paranaenses, de Curitiba ao Porto de Paranaguá e Curitiba em direção ao estado aqui de São Paulo. São 2 trechos importantes, tem muito interesse do setor privado nessas 2 rodovias. E a BR-381 de Belo Horizonte a Corredor Valadares, outro leilão que nós vamos fazer ainda este ano. Nós pretendemos fazer ainda também um leilão, a relicitação do aeroporto de São Gonçalo do Amarante, aí no aeroporto de Natal, também até o final do ano. E queremos fazer a renovação da ferrovia Centro-Atlântica até o final do ano. Essa aqui talvez fique para janeiro ou fevereiro, dependendo do tempo que fique o projeto no Tribunal de Contas da União. Ou seja, tem muita agenda até o final do ano que tende à concessão. E obras públicas, vamos entregar a ponte de Foz do Iguaçu, vamos fechar também a ponte em Xambioá, ou seja, tem muita rodovia sendo pavimentada que nós vamos entregar trechos. O presidente Bolsonaro nos falou isso. O trecho ficou pronto, libera. Não precisa ter um evento. Né? A gente tem viajado muito o Brasil, estamos liberando os trechos. Deu 15 quilômetros, a gente libera, deu 20 quilômetros de duplicação, a gente tem liberado. E o processo eleitoral, de alguma forma, ele atrapalha tudo isso? O senhor teme, de alguma forma, que as empresas privadas, o capital privado, fique um pouco receoso de investir, de assinar contratos que, mais à frente, depois a gente fala um pouco sobre isso, talvez possam não ser cumpridos? É um momento delicado ou o senhor acha que o processo vai ser tranquilo? Acho que o processo, no nosso setor, o orçamento público, aquelas obras estão contratadas, nós vamos seguir, estamos seguindo. A gente não pode contratar novas obras nesse momento. O que tange a chamar o setor privado para fazer parte e participar dos leilões, esse é um processo que nós temos de eleição que vai ocorrer de 4 em 4 anos, ou de 2 em 2 anos, né, com as eleições estaduais. O privado que vem comprar um ativo, ele compra esse ativo pensando em 30 anos. Então, a concessão de um ativo, por exemplo, o aeroporto aqui, com 30 anos. Então, é 30 anos operando um aeroporto. Então, vai ter eleição de 2 em 2 anos durante esses 30 anos. Né? Não há um impacto muito grande, especialmente porque o privado está olhando o Brasil do longo prazo. É o Brasil daqui a 30 anos. E esse Brasil que nós construímos esses 3 anos tem agradado muito o setor privado no mundo.
Porque foi um governo, é um governo basicamente formado por técnicos, né? O senhor é um técnico, o seu antecessor também era um técnico. Esse é um governo que tem técnicos. É um governo que tem técnicos, coragem, né, do presidente em colocar técnicos nessas posições. Eu sou o primeiro técnico de carreira nesses 162 anos ali de carreira do Ministério a assumir a pasta. O ministro Tarcísio também, técnico de carreira. E isso faz com que a gente possa ter um olhar para a agenda com um olhar de Estado. A gente tem sido cobrado de nós pelo presidente que a gente olhe o Brasil com olhar de Estado, olhando para frente, olhando para 10 anos. Você fala isso, é uma agenda de Estado, não uma agenda de governo. Não uma agenda de governo. Isso, o presidente nos cobra isso, que a gente tem um olhar para a infraestrutura pensando no Brasil daqui 15, 20, 30 anos. Não querer olhar esses 4 anos. Então, digamos que, sei lá, alguém vença a eleição, não tem uma cabeça mais liberal, que seja um adorador de Estado, essa pessoa terá que respeitar os contratos já assinados, ela não vai conseguir escapar disso. Ela vai ter que respeitar os contratos privados. A gente tem hoje, o braço do Estado que faz a gestão desses contratos são as agências reguladoras. Então, no nosso setor, a gente tem 3 agências reguladoras, a ANAC, a NTT e a ANTAC. Então, transporte de aviação, na parte de aviação civil, na parte de transporte terrestre, na parte de transporte aquaviário. E esses cargos aqui, eles têm mandato. Então, os técnicos que foram colocados, né, os diretores que entraram nessas agências escolhidos nesses últimos 3 anos e 9 meses, eles vão permanecer nesses cargos pelos próximos 3, 4, 5 anos, por terem mandato. Então, não haverá uma ruptura com relação à gestão desses contratos. Agora, de fato, o que a gente pode imaginar uma mudança de governo é uma mudança muito grande no ritmo das concessões e da contratação do setor privado via o modelo de concessão ou autorização, né? Mas eu trabalho só com o cenário da reeleição do presidente. O senhor consegue explicar por que o seu ministério, que, na opinião de um jornalista com 34 anos de experiência, deveria ser um grande gerador de notícias? Basta um passeio pelo seu Twitter para ver o tanto de obra que está aí em andamento e sendo inaugurada. O senhor consegue entender por que o seu ministério não ocupa tanto espaço nas manchetes dos jornais? O Ministério dos Transportes, o antigo Ministério dos Transportes, ocupava muito espaço na mídia tradicional, e geralmente era até a capa do jornal, que eram escândalos de corrupção. Isso acabou no governo atual. Nos últimos 3 anos, 9 meses, nós não tivemos nenhum escândalo de corrupção no governo, muito menos na pasta de infraestrutura de transporte. Isso não atrai a mídia, o tradicional no dia a dia. E a gente tem tido muitas entregas, né? A gente, eu gosto de falar de escândalo de corrupção, quando a gente lembra um número interessante, que é que em 2015 as empresas públicas davam prejuízo de 40 bilhões de reais. E essas mesmas empresas públicas, no ano passado, deram um lucro de 188 bilhões de reais. Então, a corrupção sistêmica no Brasil acabou, né? E isso acaba não ocupando espaço na mídia, e isso é bom. Agora, infelizmente, as entregas que nós fizemos, esses quase 5 mil quilômetros de rodovias pavimentadas, duplicadas, esses 49 aeroportos que foram leiloados, né? Esses mais de 35 arrendamentos portuários, privatização dos portos, ocupa, às vezes, a rodapé da notícia, né? Mas eu acredito que o brasileiro está acompanhando, tem tido acesso à informação em diversos canais. Isso faz com que a gente possa levar essa notícia que traz esperança, né, de um novo Brasil, um Brasil que dá certo. O senhor tem rodado o Brasil inteiro, né? Tem. Como é que é o seu ritmo, assim, uma semana de trabalho comum, assim, do senhor? Eu geralmente viajo 3 dias por semana, na segunda, na quarta e na sexta. Esse período de eleição estou viajando mais na quarta-feira, aproveitando, até porque não está tendo muito movimento dos parlamentares em Brasília. Mas eu viajo 3 dias por semana e 2 dias no escritório, junto com a equipe técnica do Ministério, que é uma equipe excelente. O Ministério hoje tem um quadro técnico, né, de servidores, de colaboradores muito dedicados. A oportunidade de termos técnicos tomando decisão faz com que toda a estrutura do Ministério, as entidades vinculadas, se motivem a entregar pelo país, né? Então, a gente faz uma gestão muito próxima do dia a dia com o quadro técnico, para que a gente possa cumprir, então, os cronogramas que foram pactuados, né? O senhor já se acostumou bem a ser um comunicador. Pois é, então deixa de me cobrarem isso aí, né? De comunicar, falar andando lá, que é um negócio difícil, né? Olhando para a câmera, mas eu acho que é um desafio bom. Eu acho que eu aprendi alguma coisa nos últimos anos. Ministro, o senhor, como técnico, o senhor trabalhou no segundo mandato do presidente Lula, nos 2 governos da presidente Dilma, com Michel Temer e agora com o presidente Bolsonaro. O senhor consegue fazer uma comparação
entre o que o senhor viu em cada um deles, pontos positivos e pontos negativos? Bom, Kobe, na agenda de infraestrutura, a gente percebe muito a diferença com relação à escolha do quadro técnico que ocupa a pasta, né? O Ministério. Então, a gente teve hoje uma liberdade muito grande de montar as equipes, escolher os técnicos para fazer parte da tomada de decisão, coisa que não havia no passado, né? Eu tenho 10 anos que eu ocupo cargo de alta gestão no serviço público, e no passado fui diretor durante muitos anos num departamento e não tinha muitas vezes a possibilidade de nomear meu segundo escalão, porque já vinha nomeado por outras pessoas. Ou seja, essa liberdade que nos foi dada de tratar a coisa com essa visão de Estado, tratar de forma técnica, né, de ter uma hierarquia, de um ministro ele realmente poder nomear os seus secretários escolherem seus diretores, que escolhem seus coordenadores, é algo que mudou radicalmente. Eu falei num bloco anterior a questão da corrupção, algo que nesse governo a gente não teve caso de corrupção, né? A agenda de infraestrutura foi tocada, se conseguiu fazer mais com menos nesses últimos 3 anos e 8 meses, ou seja, a questão de a gente combater a corrupção de uma forma muito séria. No Ministério da Infraestrutura hoje, a gente tem uma subsecretaria de conformidade e integridade. Temos lá 2 delegados de Polícia Federal nos ajudando lá no dia a dia, para que a gente possa deixar essa marca de integridade, de compliance dentro do Ministério. E isso é interessante porque são dois braços que se comunicam. Um é o combate à corrupção, que às vezes leva 10, 15, 20% do valor do orçamento do contribuinte. E o outro são os 80%, que é a boa gestão, profissionalizar a gestão. Então, quando a gente olha governos anteriores, programas de infraestrutura, de transporte, eram geridos por uma ferramenta de apresentação, por um PowerPoint. E isso não é um programa que foi feito para isso, não é a finalidade dessa ferramenta. Hoje a gente tem aí centenas de ferramentas de gestão e gerenciamento de projetos. Nós gerenciamos projetos com caminho crítico, a gente tem uma curva de planejado, uma curva de executado, a gente consegue acompanhar a execução física, financeira dos projetos, a gente se antecipa aos problemas, prazo que é colocado hoje, prazos são honrados internamente. É interessante, motivar servidor público é um desafio também, porque o servidor público, ele, no final do mês, ele não ganha uma participação de lucros, por exemplo. Né? E se ele entregar muito ou entregar pouco, ele vai ter uma remuneração ali fixa, né? Então, a gente consegue motivar as pessoas, primeiro, criando um ambiente de trabalho íntegro, que realmente está focado no resultado, e mostrar realmente o Brasil que nós estamos construindo, né? Porque no final do dia, o Brasil somos nós, são nossas famílias, e a gente percebe que há uma sensibilidade muito grande pelo servidor público de amar realmente a nossa bandeira, amar a população, e nossos compatriotas contam conosco, né? As empreiteiras já entenderam isso? Já entenderam. A fama precede, né? E a gente tem tido uma boa relação. Hoje o Ministério da Infraestrutura ele tem um selo de integridade para as empresas e para as concessionárias. Então, vamos, inclusive, agora no próximo mês, entregar mais um selo de integridade, que a gente avalia o programa de compliance das empresas, o que elas têm feito na parte de sustentabilidade também, seja um selo, seja um ministério que ocupava a página dos jornais por outras questões, questão de corrupção, hoje é um ministério que dá um selo de integridade para as empresas, para as empreiteiras. Ministro, vamos lá. Pensando na reeleição do presidente Bolsonaro ou numa derrota do presidente Bolsonaro nas eleições, que caminhos o senhor imagina? Os seus caminhos? Bom, Kombi, eu sou servidor de carreira, sou apaixonado pelo que eu faço. Servir o Estado brasileiro como servidor público é para mim um prazer, um privilégio, né? Porque a nossa missão lá é melhorar a qualidade de vida do cidadão, do brasileiro. E como sou servidor de carreira, independente do resultado, estarei lá no Ministério da Infraestrutura, defendendo as bandeiras que eu defendi esses 3 anos e meio aí, né? Ou seja, as bandeiras de liberdade, as bandeiras de ter realmente um olhar para a pátria, né? Um olhar fixo realmente para aquilo que a gente acredita que é transformacional, uma agenda estruturante, né? E espero aí que a gente não regrida a estar numa situação como nós tínhamos há anos anteriores e ter o Ministério dos Transportes, né? O Ministério da Infraestrutura, não sendo conduzido de uma forma técnica. Se o presidente Bolsonaro for reeleito, o senhor aceitaria o convite para continuar à frente do Ministério? Sou soldado do presidente, vou lutar na equipe dele onde ele achar que é conveniente. Ministro, muitíssimo obrigado pela entrevista. Boa Obrigado. sorte, tudo de bom. Obrigado, Paulo.